Entrevista para o TVT Conversa agora com o Leonardo Sakamoto, que é cientista político e colunista do portal UOL. Boa noite, Sakamoto. Prazer falar contigo. Boa noite a todos e todas. Sakamoto, depois de muita tramitação, muita discussão que tomou aí todos os noticiários brasileiros, a PEC dos precatórios, também tida como PEC do calote dos precatórios, foi aprovada na noite de terça-feira na Câmara dos Deputados. Sakamoto, fala pra gente o que está em jogo caso essa PEC seja votada no segundo turno, seja confirmada a votação no primeiro turno na próxima terça-feira. Bem, o que a PEC está propondo, na verdade, é um calote em dívidas públicas. Aí você pode falar, mas me contaram que o calote é em milionário, em grande empresa. Ai, meu amigo ou minha amiga, mas tem muito lá dentro, tem muita dívida lá dentro, que é o quê? É o aposentado, é a aposentada que teve a sua aposentadoria calculada errada, brigou com o governo, ficou anos esperando a reposição, esperando a aposentadoria e está lá para receber, porque a justiça disse, olha, governo, tem que pagar. Então, cerca de um terço é dívidas de aposentadoria, de pensão, de tudo isso mais. Né? Ou seja, de pessoas que não vão ver a cor do seu dinheiro. O que o governo quer com isso? O governo Bolsonaro está com problemas, que não fez a lição de casa, não arrumou as contas públicas, quer abrir o orçamento no fórceps, né, para poder, no ano que vem, financiar projetos eleitorais. Afinal de contas, o presidente vai estar tentando a reeleição. Aí, nesse projeto, ele enfia um outro projeto que é furar o teto de gastos, que é uma regra que tinha sido criada durante o governo Temer, para impedir que os gastos aumentassem de ano para ano acima da inflação. Esse teto de gastos é uma coisa que a esquerda sempre criticou, sempre foi contra. A questão problemática do projeto, né, neste momento, é a questão dos precatórios, ou seja, das dívidas públicas, né, que não vão ser pagas, vão ser calotadas para o governo e para o Congresso abrir espaço no orçamento. E para terminar, o governo quer fazer o que com esse dinheiro? Quer pagar o Auxílio Brasil, aquela coisa precária que o Bolsonaro quer colocar no lugar do Bolsa Família. É um projeto com menos capacidade de tirar as pessoas da pobreza, como o Bolsa Família é reconhecido internacionalmente nesse sentido, mas ele paga um pouco mais, ele vai pagar R$400 por mês até o final do ano. Por quê? Porque é o ano eleitoral. O ano eleitoral termina em dezembro, né? Então, o Bolsonaro quer pagar isso para 17 milhões de famílias, e o Congresso quer, com esse dinheirão dos precatórios, ter uma sobra, que o pessoal calcula entre 10 e 20 bilhões nesse cálculo de sobras, que eles utilizariam para quê? Para emendas parlamentares, que não são ilegais logo de cara, mas emendas parlamentares colocadas, repassadas para as bases desses políticos em ano eleitoral, ajudem muito a sua reeleição. Ou seja, o Centrão quer um auxílio Centrão e o Bolsonaro quer bancar sua reeleição. Sakamoto, na votação, nessa primeira votação, as bancadas se comportaram aí de maneiras, não vou dizer polêmica, quer dizer, o PDT foi um pouco polêmico, mas enfim, queria conversar contigo sobre dois comportamentos. A bancada do PT e do Novo, que votaram massivamente contra a PEC, só que por motivos distintos. PT por causa do calote dos precatórios, né? Justamente por criticar. Já o Novo por causa do tal do teto de gastos. Queria saber justamente essas inflexões desses posicionamentos políticos e se isso pode mudar nessa próxima votação. Se bem que tem também uma tramitação aí no STF, mas considerando que haverá a nova votação, qual poderá ser o comportamento dessas bancadas? Então, partidos de oposição como o PT e o PSOL votaram contrários, na verdade, à medida. Eles até, se fosse perguntar para os deputados um a um, eles iam falar que eram favoráveis à parte da furo do teto de gastos, mas não eram favoráveis à questão do calote das dívidas, né, que dá mais de 40 bilhões, né, 45 bilhões. Do outro lado, o Partido Novo ele votou contra porque ele tem uma pauta, da pauta dele, ele coloca assim, questão do cumprimento do ajuste fiscal, de garantir que haja recursos para o pagamento de dívidas, para recursos para o pagamento de contas públicas. Por quê? Porque o precatório, porque essa questão, além dessa questão de maracutaia, de cambalacho que tem, o fato é que, ao passar no Congresso um projeto
que permite mudar a Constituição para justificar uma dívida pública, o que acontece com a economia? Pau! Um monte de investidor que está assistindo isso vai falar: Jesus, Maria José, se eles fazem isso com essas dívidas, imagina com o resto. E aí o que acontece? Gera uma instabilidade. Aí, minha senhora, meu senhor, dólar sobe, dólar subindo, gasolina sobe, gás de cozinha sobe, diesel sobe, alimento sobe, tudo sobe, o que não sobe é o seu salário. E aí, o que acontece? O pessoal do Novo está preocupado com o ponto de vista fiscal. Da mesma forma que estava preocupado parte dos partidos que são mais de centro, mas que também tem isso na pauta, centro-direita, o PSDB, o MDB, o grupo deles preocupado com a questão fiscal também votou contra. Né? Da mesma forma que outros partidos, né, mesmo de oposição, também teve gente dentro dos partidos, que do PSB, do PDT, teve gente lá dentro que votou contra. Agora, a grande surpresa dessa votação, que terminou 312 votos a favor, sendo que o governo precisava de 308, ou seja, 4 almas votaram a favor a mais do que o necessário, passou raspando no futebol, bateu na trave e entrou. O que aconteceu? É que os partidos de oposição, que se esperava que votassem como o PSB e o PDT, entregaram muitos votos a favor. E isso não estava previsto no script. Né? E, é claro, além disso, o próprio presidente da casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, melhor que escudeiro, sócio, melhor que sócio, patrão de Jair Bolsonaro, afinal de contas, o Lira está sentado em cima de 139 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro e não manda nem para engavetar, nem aprova, nada, segurando lá, mantendo, por exemplo, Jair no cabresto, mas também sendo sócio. O Jair Bolsonaro funciona como uma galinha dos ovos de ouro, do Lira e do Centrão, liberando recursos para emendas, fazendo a alegria com cargos e poder. Enfim, o que acontece é que o Lira, exatamente porque ele precisava ao mesmo tempo ajudar o seu sócio, né, o Bolsonaro, com o recurso que ele precisava para o Auxílio Brasil para ir para ajudar nas eleições, né, na campanha do vem, mas também porque ele precisa desses recursos, precisa ampliar o orçamento para jogar mais emendas para os seus, para a pessoa do Centrão, para os deputados que o seguem, que confiam nele, que obedecem. Ele fez várias manobras regimentais, ele atropelou as regras da Câmara. Ele, por exemplo, não era permitido votar à distância, votar uma PEC à distância, e ele permitiu que quem estivesse em missão externa votasse à distância. Então ele fez várias coisas, juntou coisa que não podia, separou coisa que não podia, enfim, ele fez de tudo para garantir essa votação. Agora, antes de terminar, só um lembrete, a gente está falando do Auxílio Brasil, aí você vai me perguntar: Sakamoto, mas você é contra dar dinheiro para os pobres? De maneira alguma, eu dava R$600, né, para eles. Agora, existem outros, não precisava dar o calote dos precatórios, existiam outras formas de garantir, inclusive utilizando recursos de emendas que já estão aí, já existem, entre outras formas. Só que o que acontece? Os pobres, minha gente, estão sendo usados, neste caso, como desculpa, como justificativa, estão usando a fome como desculpa para dar um calote nas dívidas públicas. Para quê? Para gerar mais recursos para o Centrão. De longe, isso pode parecer algo do tipo Jair Messias contra o sistema. Eu vou contra, vou dar um calote em nome dos pobres e tudo isso mais. Mas, na verdade, o que vemos é o Jair Messias ajudando o Centrão a abrir mais o cofre da nação para garantir a sua reeleição. Sakamoto, em um país com a fome batendo a porta de milhões de brasileiros, cenas estarrecedoras de pessoas fazendo fila para receber osso, comprar carcaça de peixe, pé de frango, por exemplo. Nós temos essa PEC sendo votada na Câmara dos Deputados e aí usando, como você bem falou, grande parte dos pobres para justificar isso. Mas ao que soa é que o rolo compressor foi passado à torta à direita e o lado social especificamente é o menor dos problemas para quem votou essa PEC na Câmara dos Deputados. A pergunta é, de fato, os pobres foram preteridos em prol dos políticos lá em Brasília? No final das contas, o problema é o seguinte: no final das contas, parte dos recursos dessa PEC vão ser, claro, usados no Auxílio Brasil, né? Usados nesse novo Bolsa Família que o Bolsonaro quer colocar a partir de agora, com um valor aumentado por conta do ano eleitoral e somente no ano eleitoral. O que acontece, ou seja, os pobres eles vão acabar sendo beneficiados nesse sentido, né? Uma questão é que
não precisaria ter usado os pobres como justificativa para liberar esse dinheiro, inclusive a benefício do Centrão. O Centrão nega, diz que não vai usar isso para emenda, mas a gente conhece como funciona no Brasil, né? Agora, o problema é o seguinte, gente, vamos ser sinceros, se era para ajudar os pobres, o governo fez tudo errado. Primeiro, que o governo sabotou o combate à pandemia de Covid-19, atacando máscara, atacando isolamento social, criticando quarentena, promovendo remédio inútil, como cloroquina, ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina, para que as pessoas fossem às ruas e voltassem a trabalhar. O Bolsonaro queria todo mundo trabalhando para não ter problema com a reeleição dele. Tudo bem. O que acontece é que o governo ele sabota a pandemia. Quando sabota a pandemia, o que acontece com o vírus? Fica circulando mais tempo, fica lá matando gente, 608 mil mortos, por exemplo. E aí, estendendo a pandemia por mais tempo do que o que era previsto, ele atrapalha a economia por mais tempo, aumenta o tempo do desemprego, ele faz com que as pessoas passem fome por mais tempo, exatamente porque a economia está parada para salvar a gente. Então, ao sabotar o combate, ele estendeu a pandemia, ajudou a provocar fome. O que mais ajudou a provocar fome? Em dezembro do ano passado, o Brasil já estava com 19,1 milhões de famintos. O Bolsonaro suspende o auxílio emergencial entre 31 de dezembro do ano passado e início de abril deste ano, retomando aos poucos. No ápice da pandemia, quando estava aquela rebordosa no Brasil inteiro, o que ele faz? Suspende o auxílio emergencial. A fome aumenta, dispara. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro, vamos lembrar que ao longo da pandemia neste ano, o que ele fez de mais frequente foi atacar a democracia. E cada vez que ele atacava a democracia, prometia um golpe de Estado, juntava, fazia uma micareta golpista, o que acontecia com o dólar, com a instabilidade econômica no Brasil? Crescia, o dólar aumentava. Ele ajudou a aumentar o dólar. E o dólar mais alto significa gasolina mais alta, diesel mais alto, e tudo aquilo que eu falei mais alto também. E por fim, nós temos um ministro da Economia sem um projeto de economia para o país. O projeto de economia do Guedes é reformas para reduzir o tamanho do Estado. Ok, mas nessa situação pós-pandemia, né? Discordo do projeto dele, mas nessa situação pós-pandemia, qual que é o projeto decente para geração de empregos de qualidade, para formalização de empregos, para o aquecimento da economia? Ele não tem. Ele não tem. E o mercado sabe disso e fica nervoso. Ele não é capaz nem de cumprir o que ele prometeu. Tudo isso gera uma instabilidade, essa instabilidade gera fome. E aí você completa isso com o fato de que o governo fez de conta que estava gerenciando as hidrelétricas no ano passado, na verdade não estava. O sistema elétrico quase entrou em colapso, quase tivemos apagão, e aí o que acontece é que a energia elétrica subiu lá para as tampas, o que também aumenta a pobreza do pessoal. Aí a gente tem agora cenas de pessoas coletando comida no Caracaçamba de lixo em Fortaleza, cenas de pessoas revirando osso em São Paulo e no Rio de Janeiro, cenas que vão piorar. O que é a impressão que tem, é que o governo Jair Bolsonaro, ao longo de 2021, ajudou a piorar a fome para que em 2022 vendesse a si próprio como a solução. Sakamoto, pode parecer repetitivo, mas eu acho que é importante a gente gastar ainda um tempinho nessa questão eleitoreira. Eu fico muito incomodada, primeiro, com a história de Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil. É o novo Bolsa Família e uma necessidade quase inexplicável de ele se descolar. Ao mesmo tempo, você até coloca de uma maneira bem didática no seu artigo do UOL, a mudança de visão, muito entre aspas, do Bolsonaro com relação ao Bolsa Família. Em 2012 criticava, falava que era coisa de vagabundo, depois em 2015 também, mas agora vislumbrando as eleições do ano que vem, querendo pegar o último fiapo de tentativa de manter a pouca popularidade que ele tem e os acordos com o Centrão, ele então abre as portas aí, não tem como tirar o Bolsa Família, né? Eu queria trazer um pouco ainda dessa análise sua, desse dimensionamento do quão eleitoreiro são essas movimentações relativas à PEC e essa relação com o Auxílio Brasil. Então, primeiro uma breve correção, porque é o seguinte, o Bolsonaro, ele não mudou a opinião dele sobre o Bolsa Família. Se você for ver, este ano, ele continua chamando as pessoas que recebem Bolsa Família de vagabundo. Ele falou este ano que a pessoa olha, se eu parar de pagar Bolsa Família, a pessoa não sabe fazer nada, não vai trabalhar. Como assim a pessoa não sabe fazer nada? Pelo amor de Deus.
né? Verdade. E isso ele vem falando desde 2012, 2015, vem falando que basicamente a quem recebe o Bolsa Família é um reprodutor de filhos, né? E É. esse preconceito ele continua, porque isso aí está na base da visão de mundo do presidente. A matriz de interpretação de mundo do Bolsonaro é essa. Esse é o gabarito dele. O pobre que recebe Bolsa Família não é uma pessoa que precisa comer, que precisa de um apoio, enquanto vai melhorar de vida. Vamos lembrar que os números de análise do Bolsa Família mostram que boa parte das pessoas saiu do Bolsa Família. Por quê? Porque ninguém quer ficar recebendo ajudinha do Estado para comer. As pessoas têm dignidade. Só que quando essa dignidade é ameaçada, o que mais elas querem é não passar fome. E o que acontece é que o Bolsonaro acha que não. É a visão dele. Esse é o ponto de vista dele. Só que, ao mesmo tempo, ele foi convencido, ao perceber a potência de transferência de apoio que ele teve de popularidade com o auxílio emergencial, no ano passado, ele foi convencido por congressistas do Centrão que transferir dinheiro é a solução. Né? Ele viu, inclusive, que, por exemplo, os governos do Partido dos Trabalhadores, né, tiveram a popularidade aumentada porque as pessoas não estavam passando fome. É óbvio isso, é óbvio. Não passar fome, popularidade aumenta. E aí, inclusive, eu falei assim, boa ideia, vamos colocar isso também. No ano passado, no primeiro semestre, o Guedes queria pagar 200 jujubas por mês para os mais pobres durante esse período de pandemia. Aí o Congresso Nacional falou, pera lá, isso aí não dá para comprar nada. E aí forçaram a aumentar. Lembra que foi para 600, 1.200, dependendo da composição familiar, por família por mês. Isso aumentou a popularidade do Bolsonaro. Disparou, porque as pessoas estavam comendo, estavam botando uma privada em casa, estavam fazendo o que era necessário. Aí o Bolsonaro diminuiu o valor, depois deixou de pagar, a popularidade dele foi lá embaixo, e percebeu, eu preciso de novo desse dinheiro. Não é que eu preciso ajudar a população mais pobre, eu preciso me eleger para garantir a minha imunidade política, para não ser preso. E aí o que acontece? Ele novamente busca formas. E ele pediu para o Guedes, pediu para o Congresso uma forma de financiar isso. O problema é que, por conta de tudo que a gente falou, a economia está um caos. Aí ele fala, a economia está um caos porque o pessoal ficou em casa. A economia está em caos porque ele boicotou, ele sabotou o combate, aumentando a pandemia de um tamanho que poucos lugares do mundo tiveram. Mas, enfim, o que acontece é que agora ele tenta fazer com que isso caiba no orçamento. Existem formas, mas a forma que tinha, por exemplo, reduzir questões de emendas parlamentares, ele ia bater de frente com o Centrão, que não é nada mais nada menos do que o pessoal que está mantendo ele vivo. Né? Porque se o Centrão resolver votar um dos 139 pedidos de impeachment, tchau, tchau, Bolsonaro. Né? E se o Bolsonaro negar para o Lira essa possibilidade de utilizar esses recursos de emendas, né, ele tentar renegociar, ele vai acabar tomando um tapa político. E aí o que acontece? Ele acaba indo junto com o Congresso, então vamos aumentar. Então, o interessante dessa história é que é o seguinte, vamos lembrar que em 2005 estourou o escândalo do Mensalão, todo o PT foi acusado de estar repassando recursos para os parlamentares através de agências de publicidade para votações no Congresso Nacional. Em 2006, o presidente Lula foi reeleito, né, tendo até mais votos no segundo turno do que no primeiro. E por quê? Por causa da economia. A economia estava crescendo. Então, independentemente, não estou nem entrando no mérito das denúncias, mas independentemente das denúncias, a economia cresceu e foi junto. As pessoas estavam comendo e tudo isso mais. Bolsonaro está tentando repetir a dose de botar dinheiro para garantir a sua reeleição. Só que o interessante é que ele, para isso, está fazendo um repasse de recursos diretamente para deputados, sem passar, inclusive, por nada. Direto para o deputado, via Constituição. Aí está aprovando uma PEC dos precatórios, que também poderia ser chamada PEC do calote, ou PEC das pedaladas, que são pedaladas, né? E ele está, na verdade, montando um mensalão, né? Porque ele está repassando diretamente esse recurso. Agora, vamos lembrar se for um pedalado, né? Então, por que ele não cai? Bem, na época das pedaladas, você tinha uma pessoa que conhecia tanto as regras do Congresso Nacional na presidência, quanto o Arthur Lira, que era Eduardo Cunha. Só que Eduardo Cunha não gostava de Dilma Rousseff. Né? E aí a presidente Dilma deu o azar porque ela tinha um inimigo na Câmara dos Deputados presidindo. E aí acontece, sofreu impeachment. A sorte de Bolsonaro é que ele tem Lira presidindo a Câmara. E Lira, ele é tão bom quanto Cunha, pelo menos do ponto de vista de passar o trator. E ele está fazendo isso. Com certeza. Muito bom.
Esse foi o jornalista Leonardo Sakamoto, cientista político, colunista do Portal UOL. Desculpa, Sakamoto, obrigada pela presença. Até uma próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos uma boa noite a todos e todas. Boa noite. Abraço. Um abraço.